dia! Bom dia! Os óculos da Reflexo, né? Tudo bem? Bom dia! Mais um dia, hoje é dia 21 de janeiro, sábado. Mais um dia, nosso 25º dia, faltam apenas 15 dias pra gente realmente voar como uma borboleta, transformando maldições em bênçãos, né? Como é gratificante estar aqui, ó, fazendo essa quaresma com vocês, 40 dias transformando maldições em bênçãos. E hoje, nosso 25º dia, mais uma graça, né? Muitas coisas acontecendo, às vezes a gente não entende, né? Mas faz parte do processo e da transformação da gente, né? Coisas boas, coisas ruins, às vezes a afronta do inimigo se levantando, né? Mas a gente tem que estar sempre revestido para poder chegar nessa transformação total, né? De Deus. Olha só, hoje nós vamos falar sobre transformando idolatria em adoração. Transformando idolatria em adoração. Então aí, dia 21 de janeiro, nosso 25º dia dessa quaresma, né? Maternidade com café. Maternidade que é o meu nicho, né? Que eu trabalho. E café nunca tem, né, gente? Ainda mais agora, 4 horas da manhã. Mais 5 horas já tem. 5 horas que o marido já faz o café. Que ele vai trabalhar. Olha só. Hoje o estudo foi bem mais profundo, sabe? Eu entrei, pelo menos, num âmbito mais profundo. Precisei da ajuda aí do nosso Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Ai, que orgulho, gente. Olha, Padre Ricardo de Azevedo, o Bispo Azevedo, né? O Dom Valmar, o Frei Gilson Azevedo, tudo nosso parente, tudo. A Tainá Azevedo, tudo nosso parente, tudo, nós somos tudo primo. E lá a esposa, a família da casa do Ricardinho, da casa de Maria também, é tudo Azevedo. Ah, brincadeira, gente. Mas olha só, foi bem edificante o estudo com o Paulo Ricardo, né? Que ele fala a fundo sobre idolatria, porque nós somos muito atacados, nós católicos, né? Aqui na live tem evangélico também, mas só para você entender que nós católicos somos muito atacados, né? Por causa dessa questão de confundir, né? De idolatria, como a gente é julgado, né? Hoje, como falo aqui? Na verdade, os protestantes, eles radicalizam um pouco, né? Porque hoje vocês vão entender um pouco melhor, mais a fundo, dessa diferença que o católico, ele ama a Jesus. Quando a gente vai preparar um grupo de oração e quando vai dar início a um grupo de oração, primeiro a invocar Pai, Filho e Espírito Santo. A gente invoca primeiro a Santíssima Trindade, depois a gente invoca o Espírito Santo. Por último, a nossa Mãe Maria, Virgem Maria. Por quê? Porque Deus é Deus, né? Não tem quem toma o lugar de Deus. E depende de como que você vai ver essa situação. Mas nós vamos chegar lá. Calma, estou atropelando as coisas aqui. Então, vamos ver primeiro o que traz no livro o Padre Marlon Múcio, tá? Que escreveu esse livro Transformando Maldições em Bênção, 40 dias, né? Ele diz: o coração adorador lança fora todo falso Deus que atrai maldição para sua vida. Você é um adorador de Deus? O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Você vive esse princípio? Fala, meu filho, ele pergunta para mim: mãe, você ama mais meu pai ou Deus? Acredita que ele pergunta? Falo, filho, Deus está acima de todas as coisas, em primeiro lugar.
até antes de vocês. A mamãe não ama vocês mais do que Deus. Primeiro é Deus. Vocês também não podem amar a mamãe mais do que Deus. E nem o papai. Porque Deus é Deus. Deus está acima de tudo. Deus que criou o mundo para nós vivermos, né? Então Ele é primeiro. O primeiro lugar é Deus. Nós não podemos trocar Deus por nada nessa vida. Aprenda isso. Falo com meus filhos. E aí, a idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverência a uma criatura em lugar de Deus, quer se trata de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, né? Do poder do prazer da raça, dos antepassados, do estado do dinheiro, etc. Isso está no nosso catecismo da igreja, né? Da Igreja Católica, número 2113. Quem quiser se aprofundar lá. Mas a cartomante mas a cartomante diz isso, a cartomante diz aquilo. Disseram isso, disseram aquilo. A bola de cristal mostrou, né? E Deus não. A brincadeira do copo, do compasso, a obediência de Deus atrai bênçãos. A desobediência atrai maldições. Veja só, a obediência de Deus vai gerar bênçãos. Você vive os princípios, os mandamentos? Você está de acordo, sua vida é alinhada aos princípios? Se você quebrar princípios, você vai perder suas bênçãos. Se você não quebra princípios, você vai ser uma criatura abençoada nessa terra. Obediência a Deus atrai bênçãos, desobediência maldições. Obediência gera força para vencer e coragem para viver. É verdade, gente. Como que a obediência nos dá coragem para viver? Porque, nossa, aconteceu tantas coisas comigo por esses dias, que como que Deus me dá força quando eu sou obediente a Ele? E como Ele me dá forças para continuar vindo aqui, da minha cara, sabe? Na hora, meu humano, assim, tem hora que a carne é fraca e fala, também não vou mais fazer. Mudança de horário, mudança de ambiente, mudança de tudo, sabe? É tanta coisa que acontece que, nossa, como que tudo isso, se eu não estiver alinhado em Deus, focado e ser obediente a Ele, Ele não me mostra o caminho da graça. E graças a Deus eu tenho um olhar, eu falo que é um olhar biônico, né? Acima do... Eu vejo sobrenatural. Eu vejo com um olhar divino mesmo. Eu tiro o lado bom de tudo que me acontece de ruim. Por isso que eu tô de pé. Porque, olha, minhas coisas não é fácil, não. Mas se não obedecermos à voz de Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Serás maldito na cidade, maldito nos campos. Serão malditas tua cesta, sua amassadeira. Será maldito o fruto das tuas entranhas, o fruto do seu solo, as crias das suas vacas, das tuas ovelhas. Serão maldito quando entrares e maldito será quando saíres. O Senhor mandará contra ti maldição, o pânico, a ameaça em todas as tuas empresas, até que seja destruído e aniquilado em demora por causa da perversidade de tuas ações e por me teres abandonado. Gente, não é nem o padre, essa reflexão não é do padre, não é minha, está em Deuteronômio 28, de 15 a 20. Deuteronômio. Olha só, de novo aqui, eu vou repetir. Se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares
cuidadosamente todos os seus mandamentos, todos os seus princípios, suas leis, né? Que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Vejam as maldições que vai te alcançar quando você desobedece a Deus, quando você não vive os princípios, está pecando, está desobedecendo a Deus. Olha só, serás maldito na cidade, ainda mais cidade pequena, né? Ah, cidade pequena. Maldito nos campos, malditos tua cesta, tua amassadeira, será maldito o fruto de tuas entranhas, o seu filho já vai ser amaldiçoado. Olha, deu até soluço. Olha, deu até soluço, gente. Ai, desculpa. As crias de tuas vacas, imagina os bichinhos, o que isso tem a ver com isso, né? Tuas ovelhas, será maldito quando entrares. Gente, eu tô soluçando. E maldito serás quando saíres. O Senhor mandará contra ti. Sai, em nome de Jesus. Ai. O Senhor mandará contra ti a maldição, o pânico e a ameaça em todas as tuas empresas. Olha só, você que é empresário. Até que seja destruído, aniquilado, sem demora por causa da perversidade de tuas ações e por me teres abandonado. Nossa. Outra coisa aqui, a consulta dos horóscopos. Quem tem costume de ver? Antigamente eu sou do signo de Touro, nasci em maio. Todo dia eu ia ver o meu signo. Eu comprava já daquele bidu lá, eu comprava a revistinha do mês inteiro e ficava imaginando tudo aquilo que ia acontecer, né, comigo. A consulta dos horóscopos, a astrologia. Já fui também na cartomante. Depois renunciei tudo. Foi mais de anos. A quiromancia, a interpretação de presságios, de sortes, os fenômenos de vidência, os recursos aos médiums. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito que devemos a Deus e só a Ele, só a Deus. É o Catecismo da Igreja Católica 2116. Então, no Catecismo da Igreja Católica, quem quiser, eu tenho ele em forma de e-book, tá? Eu posso entregar para você, me chama no direct e me lembra, tá? Que você quer. Gente, o Catecismo da Igreja 2113 e hoje falamos também do 2116. Depois pode ler lá mais profundamente, tá? Então aqui é o que o padre traz no livro, né? O padre Marlon. O padre traz tudo isso daí. Quando a gente adora, né? Ó, lá na Bíblia, né? Quando fala de Israel, quando fala do Egito, né? O Deus do Egito. Vocês já viram novela, né? Não tem aquelas coisas sonas, grandona. Lá dentro o rei, ele adorava também, né? O Deus dele lá, cultuava, dava oferendas para esse Deus dele. Tem a deusa também, né, do Egito. Então, tudo isso daí está acima de Deus. Acima de Deus. Não é o Deus de Abraão. E aí, percebe que eles vão reconhecendo o Deus de Abraão através das providências, através de tudo que acontece na vida deles, né? Então, gente, a idolatria é o excesso de amor, admiração, demonstrar de maneira exagerada. Tem gente que idolatra a sua esposa, tem homem que idolatra a sua esposa. Eu conheço uma pessoa
que a mulher dele é tão linda, que ele levava ela em oficina mecânica. Levava a esposa em oficina mecânica, só para os outros adorarem a mulher dele também. Veja só como que é, né? Que situação, né, gente? Então, assim, a idolatria é o excesso de amor. Por exemplo, você ama mais o Chitãozinho Chororó que a Deus? Dando um exemplo que veio aqui na mente. É aquele cantor, aquela cantora, o Neymar, o time do São Paulo. Você ama mais do que Deus? Você escolhe estar em tudo e deixa Deus de lado? Tudo que é do São Paulo você tá. Olha, gente, eu tô falando de São Paulo, porque eu sou São Paulina, tá? Então, gente, isso é idolatrar, né? Você colocar no lugar de Deus. E adoração. O sentido de termos adoração significa serviço. Tanto no hebraico quanto no grego. Adoração significa serviço. Está intimamente relacionado com o trabalho que os escravos desempenhavam quando eles se prostravam, reconhecendo a superioridade dos seus senhores. Olha, quando eles reconhecem que Deus, ou que aquele patrão, né, é o seu Senhor, eles abaixam a cabeça. Pode perceber, né, a humildade deles diante da hierarquia. Então, assim, graças a Deus, né, aquela escravidão, se não fosse a Princesa Isabel, né, teria ainda muito difícil. E aí você percebe, sabe onde eu vejo a escravidão? Sinceramente, dentro dos presídios. É que eu já trabalhei lá. E quando a gente passa, eles falam sinal de respeito, mas não é. Olha pra ver, que leva um cacete. A gente passa nos raios, né, pra poder ir pra sala de aula. Então passa por muitas portas, muitas. E muitos a gente vai encontrando os presos indo para os atendimentos médicos, né? E para o advogado que vai, psicólogo. Então quando vai passando por eles, aí eles encostam na parede, porque a gente está passando, e eles abaixam a cabeça. Você não consegue olhar no olho do preso, do detento. E eles a todo tempo, dá licença aqui, Senhor, dá licença aqui, Senhor, dá licença aqui, Senhor. E é assim, porque eles são obrigados, né? São domados, né? Vamos dizer assim. E me veio isso por causa da escravidão aqui, tá? Da hierarquia, né? Então, isso é adoração, outro tipo de adoração, né? Adorar o seu servo, o seu servidor, no caso. O seu Senhor, né? Então, gente, sobre a adoração, voltando aqui, tá? Eu quero falar outra coisa sobre adoração. Sobre adorar. Nós, católicos, acreditamos que a adoração genuína, ela é atingida quando o adorador é consumido pelo adorado. Por exemplo, me arrepia. Quando você está diante de Jesus sacramentado, né? Que os outros veem como um pedaço de pão lá na sacristia ou no sacrário. E aí, o que acontece? Aquele pedaço de pão, né? Que tem que é no sacrário. A gente, quando Jesus entra, gente, ali para nossa religião, Jesus, ele se transformou, né? Por isso tem o Corpus Christi. Ele se transforma em pão. Na última ceia ele faz, né? Ele levanta. Eis o meu corpo, né? Que será entregue. Olha só,
ele se entregou e ele veio como Espírito Santo. E depois também o corpo dele se transforma em pão e o vinho. Ele, na última ceia, pode ler na Bíblia, na última ceia. E aí nós chegamos diante daquele, não é pão. A gente chega diante, ali para nós é Jesus. Quem vive, quem é atingido pelo adorador, quem está sendo adorado, que é Jesus. Quem vê, sente a presença do sacrário. Quando ele, às vezes, gente, ele passa, ele está chegando, você está ali orando, tá passando assim, o seu nome, não lembrei, a âmbula, né? Eles passam assim atrás, todo com paninho, porque vai montar lá, né? A gente tá assim, a gente começa a se arrepiar todinho assim. E aí, de repente, a gente, não é nem humano, gente, é espiritual. A gente cai de joelho diante. Quem respeita, né? A gente se joga de joelho ali, porque a gente ali está adorando a Deus. Somos servos. Então, humildemente, a gente se ajoelha diante de Jesus. Da mesma forma, a comunhão, tem um testemunho muito lindo. Não vou falar agora que é grande, uma hora eu conto. Quando eu vejo Jesus eucarístico, e através da experiência que eu tive, eu não comungo Jesus em pé, jamais. Até com meu filho, eu comungo ajoelhada, porque eu tive uma experiência, eu, Luciana, muito forte com Deus, e Ele gritou no meu ouvido, e não é o momento agora, depois a gente fala sobre isso. Então, gente, eu falo assim, eu vou dar um exemplo, um testemunho do meu filho Gabriel. O Gabriel, ele estuda num colégio católico. Na verdade, não é que o colégio é católico, tem uma capela lá dentro. E é de um santo, agora mudou, né? Antes era Madre Clélia, agora é Champagnat, que já é outro fundador, né? O Champagnat. E aí, tem uma capelinha. E eles fazem a visita à capela, tudo. E um dia, ele falou pra mim assim, mãe, o que é aquilo, né? O que é aquele pedaço de pão, assim? Aí ele começou a contar, ele começou a chorar de novo. Porque ele disse que ele estava ajoelhado, e aí, disse que a irmã entrou, e ele sentiu uma coisa que ele foi tocado por Jesus de uma forma sobrenatural. Naquela época ele estava com uns 8 anos. O Gabriel tinha 8 anos quando ele foi tocado na escola dele, dentro da capela, por Jesus Eucarístico. Ele falou, mãe, era Jesus, eu senti, mãe, eu senti, era Jesus de verdade. E ele chorava, me contando. Na inocência da criança, gente. E é isso que eu falo. Nós acreditamos que a adoração genuína é atingida quando o adorador é consumido pelo adorado. Quando Jesus é consumido por você que acredita, né? Como a vela que se queima no altar. Acreditamos quando nós adoramos e não somos nós atingidos a Deus, mas é Ele que é atraído quando ouve o nosso clamor. Ele vem, Ele desce do trono divino. Ele desce, Ele nos consola, Ele nos consome. Nós chamamos a atenção de Deus por amor. Você percebe a unção? Por exemplo, gente, esquece, vamos falar de espiritualidade, esquece a religião agora. Quando um grupo se junta e começa a glorificar o nome de Deus,
quando a gente começa a chamá-lo, ele sai do trono, ele desce, ele vem rasgando, como ele fez em Pentecostes. Vem o Espírito Santo de Deus. Olha, eu estou arrepiada. O Espírito Santo de Deus, ele vem de uma forma genuína, que ele desce do trono, nós chamamos, ele escutou, nós estamos adorando, nós estamos clamando, nós estamos agradecendo, nós estamos louvando Jesus, e ele desce do trono, ele vem, e ele chega, e ele vem com sopro, com gemidos inefáveis, ele vem com o sopro do Espírito Santo, e ele vem e ele sonda o seu coração, a sua alma, o seu espírito exulta, e você fica cheio, e você quer clamar, e você quer orar mais, e você quer cantar, e você quer pular, e você quer gemer, porque Jesus desceu do trono, porque você chamou, você ajudou. É uma comunhão, é uma congregação, é tudo em torno ao adorador. Jesus é consumido pelo adorado que somos nós. Entende isso? E agora vai complicando. O que acontece? Quando você cultua isso a um ídolo que não é Deus, aí a coisa pega, né? E quando você coloca outra coisa no lugar de Deus, aí o bicho pega. Aí Deus joga praga contra você. Você não é bendito, você é amaldiçoado, porque você cultua outros deuses. A sua empresa não vai bem. Quando você não cumpre um mandamento, você quebra o princípio, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. É obrigação de cristão amar a Deus sobre todas as coisas, independente de qualquer coisa. É Deus, sempre Deus, em primeiro lugar Deus. Culto aos santos e imagens. Culto aos santos e às imagens. Eu tenho uma imagem aqui com água benta, que eu ganhei no grupo das mulheres lá da Maria, né? Grupo das Marias. Gente, ídolo, vamos separar aí esse ídolo e imagem. São duas coisas diferentes. É um ícone. O ídolo é uma criatura que eu coloco Deus falso no lugar de Deus. Por exemplo, essa caneta aqui. Eu vou só adorar ela. Eu vou me humilhar diante dela. Eu vou me ajoelhar diante dela, me humilhar diante dela. E vou começar a cultuar essa caneta. Então aí já é idolatria. Agora ícone. O ícone é quando eu pego a criatura, a estátua, como uma janela que me leva para Deus. Word, Excel, PowerPoint, os ícones. Vamos falar do Windows, né? Windows XP lá. Para você entrar em qualquer arquivo, você tem que clicar no ícone para chegar lá, né? Então você vai dar 2 cliques no ícone para chegar onde você quer. Entendeu? Então, é uma janela. O ícone é uma janela que vai te levar a Deus. O ícone pode ser para mim e para você um exemplo de uma história de santidade. São Padre Pio. Olha, é um ícone.
ícone. Olha o que Deus fez na vida de São Padre Pio. Olha a história extraordinária de São Padre Pio, né? São Padre Pio é um ícone que me leva para Deus, com a sua referência, com a sua história, entendeu? Então, exemplo, beleza da mulher. O que você transforma a sua beleza em ídolo está no lugar de Deus, ou em ícone que vai te levar a Deus. O marido, que eu estava falando do marido, que ele idolatra a sua esposa. Tá, tudo bem, ele pode idolatrar a sua esposa, mas vai depender do que ele vai fazer com esse ícone, que é a esposa dele. Ele vai usar, com a história da sua esposa, tudo, pela beleza dela, admirando o que Deus fez, que Deus criou aquela mulher para ele, para chegar em Deus, ou ele vai esquecer Deus e vai ficar babando só na mulher. Você pode acabar com as imagens. O problema está na onde? Está na onde? Na sua atitude. São as realidades criadas diante de uma imagem. A sua atitude diante de uma imagem. A sua atitude diante de uma imagem de Deus pregada numa cruz, né? Que no caso os protestantes radicalizam, eles não aceitam, porque é uma que a gente fica lembrando, não precisa lembrar, eles usam só a cruz assim, sem Jesus. Mas não estou aqui para falar de religião de ninguém. Estou querendo dizer para nós, o que você lembra? É um ícone, tá? Nossa Senhora, a imagem, eu posso fazer o que eu quiser diante da minha imagem. Vai depender do quê? Da realidade que eu crio no meu coração, da minha conexão. Não é que eu estou idolatrando. Eu estou usando, Maria teve o quê? Lá em Lucas, o Magnífica, né? Magnífica, lá em Lucas, teve o canto, né, da Magnífica. E aí fala que toda geração me chamarão de bem-aventuradas. Então são as criaturas onde Deus está agindo. Você pode acabar com as imagens, você pode quebrar todo tipo de imagem que você tem. Você pode fazer o que for. Não é isso que vai mudar a sua atitude. É o que você está usando isso como um ícone para chegar, ou você está usando isso como idolatria? Esqueceu de Deus e agora só está adorando. Só está adorando a uma imagem. Só está adorando só ela, esquecendo de Deus. Não. Isso não pode, tá? Diante das realidades, por exemplo, o sexo, o dinheiro, você tem uma encruzilhada. Você vai adorar a Deus ou o dinheiro? Porque na encruzilhada você tem o caminho do pecado, né? E da salvação. Se você for pro lado do pecado, você está adorando quem? A vida que vai te levar, a vida da prostituição, a vida das drogas, essa vida errada. Então você está adorando o dinheiro que fala mais alto, você esquece de Deus, não participa mais da igreja, nada. Então assim, ou você fará um ídolo dele, o seu ídolo, ou você fará dele um ícone. O que eu faço dela? Da mãe. Eu, Luciana, para mim é ícone.
é modelo de santidade, de bem-aventuranças, é modelo de mulher, não tem outra na terra. Maria foi escolhida por Deus. Você já ouviu falar na Terra Santa? Por que ela é santa, aquela terra? Porque Jesus pisou lá. Agora você imagina o ventre que gerou Jesus. Se a terra que Jesus pisou é santa, imagine o ventre que gerou Jesus por 9 meses. O que é então o ventre de Maria para você? E aí eu não posso usar Maria de ícone, reconhecer a mulher de Maria, a bendita, a mãe de Jesus. No alto da cruz fala para João: eis aqui a sua mãe. Ali ele entrega Maria como mãe. Entende? Todas as gerações me chamarão de bem-aventurados. Olha lá o canto do Magnífica, né? Quando veneramos santos, nós queremos dizer assim. Quando nós veneramos as imagens, olha o que Deus fez com ela. Olha o que Deus fez com ele. São Padre Pio, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Bento. Olha a história dos santos. A gente venera, sim, venera. A gente venera os santos, mas que nós queremos, é uma forma, o venerar é o ícone da janela do Word que nos leva para, que nos comanda, que nos leva para o objetivo, que é onde a gente quer chegar. Você dá 2 cliques lá, ó, aí você vai entrar na janelona. É um ícone. Então os santos, as histórias extraordinárias de vários santos, não vou ficar citando aqui, Santa Giana, Santa Dulce, Santa Teresa d'Ávila. Gente, tem muitos, Santo Antônio. E aí, o meu que eu amo, São Bento, São Padre Pio. Tenho paixão por São Padre Pio. Mas ele é meu ícone. Hoje, pela geração das graças, quem é meu ícone? A Santa Giana. Ela é o ícone que me leva para Deus orar com mais fervor, com a história dela, o que Deus fez com a história dela, para que Deus possa me usar como usou ela, que hoje ela intercede pelas as mulheres, né, grávidas, com problemas na gestação, que ela foi beatificada por uma história linda. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar também a história de Santa Giana. Ontem eu passei nos stories essa semana a novena. Eu estou fazendo a novena para as mulheres grávidas, que é de Santa Giana, e eu tenho a comunidade Geração das Graças, que é voltada primeiramente para Deus. Graça, Nossa Senhora das Graças, que gestou Jesus em seu ventre, que é mais do que santo, que é a terra santa que Jesus pisou. E lá nós clamamos por Jesus. E ela, Maria, é um ícone que nos leva para Deus. É um ícone. Tic, tic, dá 2 cliques nela para abrir a janela para Deus. Entendeu? Porque o Deus é 3 em 1, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então ela é o ícone que nos leva, Pai, Filho e Espírito Santo. Então assim, as santas chagas de São Padre Pio, né? Que a história dele é divina, né? O combate espiritual, como São Padre Pio, ele dava uma surra no demônio com o terço, levava uma surra também, e
quantos demônios ele podia estar em 2 lugares. Gente, a história dele, né? De São Bento também. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire de Satanás. Nunca me aconselha coisas vãs e mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Bento. Veja São Bento. Tem muitas imagens, né? Do símbolo de São Bento. Que é para mostrar, olha o que ele fez com São Bento. Olha o que Jesus poderoso fez. É um ícone que nos leva para Deus. Vai depender agora de como você vai. Eu vou adorar só São Padre Pio e Deus, não preciso mais de Deus. Aí já mudou a conversa. Aí já mudou a conversa. Aí já é idolatria, tá? A natureza, você vê a beleza e louva a Deus pela beleza. Peraí. Quando eu tenho uma reprodução que me recorda a uma criatura, como uma foto, uma paisagem, essa borboleta, por exemplo, faz de conta que eu vi essa borboleta e fotografei. E eu tenho essa imagem. E aí eu fico adorando essa imagem. Mas eu fico o quê? Imaginando como que Deus criou a borboleta. Mas ela teve um processo da metamorfose. Ela não era uma borboleta linda. Olha o processo, olha o que Deus fez. Primeiro uma lagartinha, depois um casulo, depois se transformou nessa linda borboleta. Aí eu tiro foto, eu filmo, faço vídeo. E aí eu vejo a beleza e louvo a Deus pela beleza. Obrigada, Senhor, pelo Senhor ter criado essa borboleta tão linda, maravilhosa. Quando a borboleta entra aqui em casa, eu falo que é a presença de Deus, e o bem-te-vi também. Aí eu fico adorando, agradecendo a Deus, mas não estou colocando a borboleta no lugar de Deus. E sim, a borboleta está sendo um ícone para que eu chegue a louvar, a lembrar o extraordinariamente feito de Deus. É sobre isso, gente. É uma janela que vai nos conduzir a Deus. E aí eu vejo Nossa Senhora que gerou o meu Salvador. E aí abre aquela janela do filho dela. Aí quando eu vejo Nossa Senhora, quando eu vejo a imagem assim, na igreja bem grande de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, eu amo Nossa Senhora das Graças, sou consagrada a ela. Eu tenho uma cadeia aqui, uma corrente que eu sou consagrada. Só que me faz lembrar que ela gerou o Salvador. Ela é magnífica. Ela é uma mulher que não há outra na terra igual a ela. Eu peço para Deus que eu seja na terra. Está longe de ser. O dia que eu coloquei, que eu fui chamada para representar Maria, o meu marido, o José, São José, o João Miguel, o menino Jesus que nasceu, os meus filhos Gabriel e Pietro, Rafael, Gabriel e o Rafael, eles entraram com o sininho como anjos. Gente, pra mim, eu, Luciana, claro que eu não sou digna, né, de não me sentir Maria, né, não sei nem como que é, porque não tem como, eu descrevo pela Bíblia, mas é muito, eu não sou nem um grão de mostarda diante de Maria, eu sou menos que isso. E aí, gente, colocar aquele manto de Maria, pensa assim que, vou confessar que a carne teve um pouco de orgulho de eu ser reconhecida ali como Maria aos olhos humanos, tá?
entrar na igreja com meu filho no colo, representando o menino Jesus, João Miguel, né? E, gente, Gabriel, Rafael e Miguel, meus anjos, tudo ao meu redor, todo mundo olhando para nós. O centro da atenção éramos nós. E ali nós éramos ícones que fez lembrar do nascimento de Jesus. Ah, não é orgulho? É um orgulho bom, tá? Pode ter certeza que é um orgulho bom. Então, assim, nós fomos ícones. Olha que lindo isso. O padre Paulo Ricardo de Azevedo, meu parente Júnior, ele fala isso, né? O ícone. Que tudo ícone para a gente poder recordar. Uma fotografia que eu tenho de São Padre Pio, uma imagem de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. É para eu lembrar quando ele jogou água e sangue do seu coração. É um ícone, só para eu lembrar. Entende? São Miguel, São Rafael, São Gabriel, são ícones para eu lembrar que Jesus, que Deus está acima de tudo. Ah, por isso que você colocou o nome dos seus filhos de Gabriel, Pietro, Rafael e João Miguel. Não, para não esquecer de Deus nunca, né? Porque eu tenho o Gabriel, o Pietro, que é Pedro, né? Italiano. Eu já tenho o Pedro, pescador. O Rafael, que é outro anjo. O João, discípulo. O João Batista, lembra de João Batista? E Miguel, o anjo de guarda, né? E minhas duas Marias. Eu tenho Maria das Graças, Maria de Fátima. Bom dia. O povo tá acordando, sabadão, hein? Ó, eu tenho os ícones na minha casa para me levar para Deus, gente, é para não esquecer, né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Transformar, gente, idolatria em adoração. Transforme a idolatria em adoração. Transforme as suas imagens como ícone para chegar à santidade, para ser modelo, como modelo de santidade. Eu tenho minhas imagens, eu não destruo minhas imagens, porque não é a minha imagem que vai resplandecer a glória, que vai me levar. Não é, eu sei que não é. É a maneira, é a realidade que eu crio diante das minhas imagens. Qual que é a realidade? Eu posso orar diante da imagem, só que eu oro sabendo que Deus é acima de tudo e eu não deixo Deus abaixo de nenhuma criatura. Deus é acima de tudo e eu reconheço isso. Então eu estou ali lembrando da história daquela santa, daquela imagem. E assim, é quando eu pego a estátua como uma janela, né? Para me levar para Deus, como eu disse. Santo é uma grandeza que Deus utilizou de forma extraordinária. No heroísmo, no martírio, que se entregou por amor a Cristo, né? Madre Clélia também se entregou por amor a Cristo. E eu posso e devo usar assim como ícones. Santa Giana, pela história dela, que tiver que escolher entre a vida e a morte, eu prefiro morrer para salvar a vida da minha filha. Olha o martírio. E não é exemplo de santidade? Eu não fico idolatrando a Santa Giana.
Vocês têm que entender a idolatria. Eu idolatro Deus. Mas a história de Santa Giana me faz lembrar o martírio. A minha história é um martírio em que eu tive que deixar ser usada por Deus pela vida, né? Só que foram perdas. E em 9 dias eu engravidei de novo, depois que eu perdi. Então assim, e o que eu fiz com essa história? O que a gente faz? Como que a gente reconstrói? Como que a gente se refaz, se reconduz? E nessa hora, que ícone você tem? Santa Giana. Eu tenho Deus, mas eu tenho Santa Giana que passou por aquilo. Está uma luta, um combate espiritual. Você quer mais que São Padre Pio? Você tem um ícone que te leva para Deus, que é a história de São Padre Pio, né? Então assim, isso resplandece na sua glória. A Virgem Maria, se eu a tratar como ícone, como janela que me conduz a Jesus, eu estou fazendo certo. Agora, quando eu coloco Maria acima de Deus, aí já muda o negócio. Aí Deus já fala, opa, peraí. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, equilíbrio, entende? Não é que eu idolatro imagens, não é que eu venero a história de Maria. Está na Bíblia, bem-aventurados. Bem-aventurados. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurados. São criaturas onde Deus está agindo. Criaturas onde Deus está agindo. Peraí que tem uma passagem na Bíblia que eu trouxe hoje. Coríntios 10, 11. Coríntios 10. Vou ler aqui a passagem que eu trouxe para hoje, tá? Tá em 1 Coríntios 10. Vou lendo até chegar no 11 rapidinho aqui. Portanto, caríssimos meus, fuge da idolatria. Falo como as pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Considerai Israel segundo a carne, não entram em comunhão com o altar que comes as vítimas? Que quero afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou aos próprios ídolos são alguma coisa? Não, as coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode servir dois deuses, o dinheiro e o Senhor. Não podereis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra, e tudo
que ela encerra. E a gente tira uma foto de uma paisagem para lembrar que é o Senhor que fez, para recordar. A gente tem uma fotografia de Nossa Senhora que carrega na carteira para lembrar que ela é ícone, que gerou o Salvador, o nosso Pai, e que nos leva a Deus. A idolatria é a Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se algum infiel vos convidar e quiser dizer comer de tudo o que vos puser diante, sem indagar de coisa alguma, por motivos de consciência, mas se alguém disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, em atenção àqueles que o advertiu e por motivo de consciência. Dizendo consciência, refiro-me à tua, não à tua, mas à do outro. Imagina, faz um banquete de Natal, consagra aquele banquete a Satanás e todo mundo vai devorar? Olha isso. Na consciência, ou não fala nada. Você tem certeza das coisas que você está comendo, do alimento que estão te entregando? Não foi feito nada para você? Tem gente que quer que você perde a sua vida e te dá um alimento, alguma coisa aí que vai. Lembra do ícone, agora eu vou falar assim, do São Bento, quando entregaram veneno na taça de vinho, colocaram veneno e aí virou uma cobra na taça. Olha o que Deus faz na história daquele santo, olha o que Deus fez, né? Olha a referência de obediência a Deus. É sobre isso, é sobre esse ícone da igreja, São Bento. É sobre a sua história que nos leva para Deus. Ai, transformou a vida dele, vai transformar a minha vida de alguma forma. Se fez na vida dele, pode fazer na sua, fazer na minha. Por que não? Desde o momento em que você busque pela santidade. Portanto, quem comais, que bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Faz um churrasco, abençoa o seu churrasco. Louvado seja Deus por esse alimento. Consagre o seu alimento a Deus. Não vos tomei causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. E, gente, só para ver se ficou alguma coisinha aqui para trás. Não ficou. Ó. Então, voltando lá, eu vou pôr uma música para vocês, da Colo de Deus. Se ninguém te adorar, eu vou. Sobre adorar. Nós, da Colo de Deus, ele começa a música. Acreditamos que a adoração genuína é atingida quando o adorador é consumido pelo adorado. O adorador, Deus, é consumido pelo adorado, eu. Ele desce do trono. Acreditamos que quando adoramos não somos nós que atingimos a Deus, mas é Ele que é atraído quando ouve o nosso clamor. Ele vem, Ele desce do seu trono divino, Ele nos consola e consome. Nós chamamos a atenção de Deus por amor. Somos luz no meio das trevas. Olha que lindo, né? Vamos ouvir a música e depois a gente... Não, vamos fazer a nossa oração de renúncia primeiro. Depois a gente escuta essa música, que a gente vai finalizar orando com ela, tá? Ah, mas e o terço? Tantas bolinhas de Ave Maria. Tantas bolinhas, claro.
tanta Ave Maria, que ela está intercedendo por nós. A cada momento que a gente lembra que ela chegou ao céu, foi assunta, não foi elevada ao céu, não foi, ela foi assunta. Ó, subiu. Está sentada à direita, Deus Pai Todo-Poderoso. Então não tem para ninguém, meus amores, não tem para ninguém. Eu amo quando eu lembro que a terra que Jesus pisou virou santa, né? Terra santa. Quem dirá o ventre que o gerou, né? Então ela é mais que santa. E ela é o ícone, meu ícone para chegar na janela, é meu ícone do computador, que eu dou 2 cliques para abrir uma janela, que é Jesus, que é Deus, sobre todas as coisas. Tudo o resto está abaixo dele. Amém? Então vamos na nossa oração. Eu falo e vocês repetem, tá? 25º dia hoje, transformando idolatria em adoração. Faço descer Jesus do trono do meu coração. Faço descer Jesus do trono do meu coração. Quem lá teimosamente se assentou. Quem lá teimosamente se assentou. Ó, quem que você deixou sentar no seu coração? Tá? No trono da minha alma, só tu tens lugar. No trono da minha alma, só tu tens lugar. O lugar é teu. É um lugar cativo que me liberta de todo cativeiro. Da minha vida, tu és o único Senhor. Senhor absoluto e exclusivo. Meu coração te adora. E porque te adora, aceita de muito bom grado o teu senhorio. Eu reconheço, Jesus, a tua majestade. Meu coração é obediente. Sou temente a ti. E agora renuncio a toda busca do poder, de poder e de conhecimento que tu proíbes e abominas. Amém. E quando você fala isso, você renuncia ao seu horóscopo, tá? Não adianta ir lá ver o signo. Ah, eu sou do signo de tal. Tá renunciando. Presta atenção no que você acabou de fazer aqui. Tá? Cartomante, horóscopo, tudo isso. E aí, a música. Posso perder tua verdade. Me arranca tudo que é mal em mim. Agora é tudo que eu preciso. Não vou perder. Não posso perder. Canta forte. Se ninguém te adorar, eu vou. Cante isso. O meu coração você roubou. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder. Não posso perder.
meu coração você roubou. Não vou mais viver das minhas mentiras. Não vou perder, não posso perder. Seus braços o mais alto que você puder e cante. A canção dos sobreviventes, aqueles que não se renderam às paixões desse mundo. A canção daqueles que descobriram o limite de pertencer a Deus e a Deus somente. Senhor, eu monto um altar para te adorar. Se ninguém te adorar, eu vou, Jesus. Eu vou na minha igreja, eu vou na minha casa, eu vou no meu quarto. Se ninguém te adorar, eu te adoro. Eu te adoro pelos que não te adoram. Eu te amo pelos que não te amam, Senhor. Eu te adoro. Um altar de adoração a ti. Vou erguer um altar de adoração aqui. Apegar minha mão se una a tua mão, e o meu coração seja o teu Não há nada que eu quero mais, nada que eu quero mais. Eu sou teu. Se ninguém te adorar, Senhor, eu adoro. Fale isso. Aquela pessoa da minha família não te adora, não te ama, mas eu te amo por ele. Eu te amo por ele, Jesus. Eu te amo pela minha amiga que não te adora, que não te reconhece. Essa é a verdade, Jesus. Eu te adoro por ela. Eu te adoro por aquela pessoa da minha família que não te ama, que não te adora, que segue outro caminho, Jesus. Eu não vou te deixar sozinho. Eu te idolatro, Senhor. Eu te idolatro. Eu transformo toda a minha idolatria em adoração, Senhor. Se ninguém te adorar, eu vou, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa tocar os corações de muitas pessoas que ainda não reconheceram o Senhor como o senhorio da sua vida, como não colocou o Senhor na frente de todas as coisas, como colocou dependente de Ti em tudo, Senhor. Toca, Senhor, o coração dessa mulher, desse homem,
sabe o que é depender da sua providência. Deus fala no meu coração que muitas pessoas substituíram Jesus pelo dinheiro, adoração ao dinheiro. Você teve dois caminhos, mas aí você escolheu ter abundância, que foi te entregue de uma forma que nem você sabe explicar como você chegou nessa riqueza abundante. E aí, Deus está falando no meu coração. Fala para Ele que essa abundância dele eu posso destruir em 1 minuto. Porque Ele colocou os negócios em primeiro lugar. Ele não me procura mais. Ele não me procura de a forma genuína do que eu mereço, como o Senhor da vida dele. Ele me abandonou. Ele me escolheu, ele me tirou do caminho, escolheu viajar, escolheu os melhores lugares. Ele não vem mais à minha procura. Ele não chama mais pelo meu nome. E só para te lembrar, que quem adora o dinheiro, não tem espaço para Deus. Agora, quando você conquista suas coisas, abundância em Deus e agradecido, reconhece, vai até Ele e tem ajuda uma comunidade que precisa, não fica só enchendo sua poupança, não fica dando miséria pro outro. Entende isso? Deus está falando com muita gente aqui. Não fica ofertando moedinhas. Você pode mais. Você tem condições. Mas renuncie-se a si. Renuncie-se ao seu pecado. Lembra agora, Deus, olha, tocou no meu coração. Lembrando aqui de Mateus. Mateus, cobrador de impostos. Gente, ele cobrava não só o valor da dívida, ele falia o povo. Deus está falando no meu coração, você que tem lojas, às vezes aquela pessoa passou por uma situação tão triste que você não conhece, você não estava dentro da casa dela, e ela clamou a Deus que ela não tinha condições de pagar. E aí ela chegou em você, como ela é uma pessoa humilde, ela queria pagar aos poucos e você não quis. E aí depois você falou, vou perder mesmo, eu vou aceitar. Só que você pôs um juro abusivo, muito abusivo. Isso além de ser pecado. Sabe o que significa isso? Juro abusivo? Aqui, na lei do homem, é um processo para você, tá? É um processo para você, às suas custas. Bem que você podia perdoar essa dívida, né? Ou esse juro abusivo que você coloca e receber o mesmo valor da mercadoria que você já está ganhando em cima. Olha que Deus falando comigo de uma forma sobrenatural. Oh, um altar de adoração a ti. Vou erguer só a ti. E você que fica emprestando dinheiro, hein?
prestando dinheiro pro outro. Fica cobrando aquele juro, né? Às vezes a pessoa nem quer o dinheiro, você vai lá e põe na conta. Eita Deus! Eita Deus! Da mesma forma que você foi erguido, você vai ser destruído. Você tá rico, né? Tá tirando dos pobres, né? Você tá rico, né? Cresceu rápido, né? Mas você cresceu em Deus ou pelo demônio? Fazendo coisa certa ou coisa errada? Seguindo qual caminho você teve, ó? Ah, errado. Quebrou alguns princípiozinhos só. É, mas quem quebra princípios, eu falei no começo da live. A nossa partilha no começo da live. Quem quebra princípios. O que Deus faz? Deus abomina. Deus está na palavra. Ele destrói o empresário, ele amaldiçoa a sua vida, até o fruto do seu ventre. É, Deus amaldiçoa. Como foram suas conquistas? Olha para elas. Olha para suas conquistas. Como foi? Eu vou ser bem sincera, eu, Luciana. Quando eu conquistei as coisas da minha vida, eu trabalhava demais, eu não ia para a igreja, eu não tinha esse Deus que eu conheço, que eu sirvo hoje. Eu só queria trabalhar, trabalhava até 10 horas da noite. E aí, eu comprei um carro, porque eu estava no auge da fama, eu queria mostrar status. E é aquela Luciana do passado, naquela época. E tava tudo lindo, maravilhoso, até que um dia Deus quebrou minhas pernas. E não tem dó não, viu? Não tinha dó não. Ó, tava com o bucho desse tamanho, do Pietro. Depois o banco foi buscar o carro na porta do meu salão. Quem tava lá assistindo? Quem tava lá contou pro outro, que contou pro outro, que contou pro outro. E quem ficou sabendo contou para outro. E daí? Já foi, o banco levou, pagou a dívida, pelo menos quitou. Mas olha, tudo ó, foi podando. Ah, você quer vir pra mim? Mas você vai perder tudo que você tem. Pá! Pá! Fui perdendo tudo. Depois neguinho me via andando de corseta, né? Corsinha, papapá, papapá. Não sabia. Como que foi, ó? Suado, cheque devolvido, pra quitar aquele Corsa. Mas foi o que Deus providenciou pra gente, através do meu primo. E eu fui tão humilhada naquele lugar, naquela garagem, que eu comprei o meu carro, meu Corsinha. Não vou falar o nome da garagem, mas chegou no final. Eu me lembro que eu já, essa mulher muito de Deus, que nós fomos trocar o nosso carro para poder viajar. E graças a Deus não conseguimos trocar, porque em 2020 eu ia começar a pagar parcela, ia ser pandemia 2021. Eu falei, Jesus, não vamos trocar carro não. Deus falava a todo momento. E aí na hora que a gente foi transferir o carro pro nome do meu marido, porque ainda estava no nome do recibo da pessoa, porque aí nós acabamos de pagar, ele entrega o recibo e a transferência. Como assim? Não pode transferir? Por quê? Porque o ex-dono do carro tinha uma dívida com a prefeitura da região e todos os bens dele foram tomados. E aí você perdeu. Esse carro está no nome da prefeitura da região. Falei, como assim? Aí eu fui lá na garagem que eu comprei o carro. E aí eu falei assim, eu quero
resolver esse problema. Eu quero transferir o carro para o nome do meu marido. O fórum e tudo acontecendo, o fórum fechado, e a outra pessoa tinha que pagar a dívida para poder. Eu falei, e aí, o que você vai fazer? E os humilhados serão exaltados, entende? Aí emprestou um carro pra gente viajar, um carrão. Os humilhados serão exaltados. Não me humilhou? E eu orei. E aí depois vendeu aquele carro, trocou por outro carro. E ia trocando até resolver meu problema. Deixei o carro na garagem. E foi me dando carro, foi emprestando. Eu vendi esse carro, vou buscar ele e vou te entregar outro. E assim nós andamos com carros e carros e carros. E o povo fala, eita, o que tá acontecendo nessa família? Trocando de carro toda semana. Mas ninguém sabe que a gente passou o sacrifício. Mas lá onde eu fui humilhada, Deus já tinha falado que eu ia ser exaltada. E aí passou. Por todo o período passou. E graças a Deus conseguiu resolver o problema. E hoje Deus abençoou outra família com o Quarcinho. E tá com outra família que conseguiu comprar um carrinho tão feliz. Com a graça de Deus. E graças a Deus as coisas vão assim. Deus vai revelando, Deus vai mostrando. E Deus, a gente vai testemunhando com a nossa vida. Então é sobre isso, né? É sobre isso. E a nossa live encerra por aqui. 40 dias transformando maldições em bênçãos. 25º dia hoje, né? E nós falamos de transformando idolatria em adoração. Então, essa live, eu tenho certeza que foi muito edificante. Passamos até do horário. E tenho certeza que vai agregar alguma coisa na sua vida hoje. Pode ter certeza, tá? Então, antes de fechar, eu quero tirar um print. Aí. E mostrar minha camiseta de gratidão, que é da minha lojinha. Minha lojinha. Que chama Consagradas T-shirts. Que agora eu fiz um lançamento ontem. Olha lá no Instagram. Tem os modelinhos das camisetas cristãs, tá? Elas vêm com escritas. E aí você dá uma olhadinha. Eu fiz um vídeo ontem, fiz live, fiz uns storyzinhos. Fiz uns rios engraçados lá, que, gente, eu me matei de rir naqueles rios. E tá ótimo. E o pessoal, gente, hoje eu tenho um monte, graças a Deus, um monte de entrega pra fazer. Que Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ah, me perguntaram, né, se eu tenho da mini, se eu tenho... Não, gente, o foco, eu não posso tirar o foco da evangelização, tá? É só, assim, palavras de bênçãos, palavras que vai mudar, transformar a vida do outro, que vai olhar, vai ler e já vai se transformar, tá bom? É sobre isso, é sobre o amor de Deus, é sobre evangelizar o outro através, evangelização tá na moda, é através de uma camiseta que você evangeliza, dentro de um mercado, dentro de um ônibus, dentro de um Uber, sei lá, num Parque dos Pioneiros, dentro de um banco, de uma lotérica. É evangelização. Você colocar uma palavra de gratidão vai lembrar que você agradece quando Deus faz algo por você. E quando não faz, também tem que agradecer. E a gente tá aí. E quem quiser depois me chama no direct para eu mandar condicional. Um ótimo sábado. Que vai render muito esse sábado pra mim. Só lembrando que eu não tô concorrendo com ninguém, tá? Eu preciso passar por esse processo, vender essas camisetas pra poder chegar num objetivo que eu tenho, que é pra missão. Então, gente, toda ajuda é bem-vinda. E, não calunia por aí que eu fico sabendo, viu? O Espírito Santo revela e mostra. Não adianta me apontar, não. Eu não tô discutindo, não tô brigando com loja nenhuma, não tô querendo cliente de ninguém, tá? E o Espírito Santo está trazendo as pessoas para comprar. Não sou eu que estou cutucando os outros. Então, gente, presta bem atenção
antes de falar, antes de julgar. Vai lá ver na live, tá? Ó, quando você aponta um dedo pra pessoa, vem 4 pra você. Não se esqueça disso. Ótimo sábado. Fique com Deus. Vou encerrando aqui com a graça de Deus. Um dia de gratidão e muita bênção pra você.